De volta com o seu Vida e Saúde, a gente está falando sobre o pré-diabetes hoje, diabetes também. Dr. Luiz Fernando Sela, que é médico do estilo de vida, é endocrinologista. Doutor, lá na Sou Saúde você ajuda as pessoas a identificarem um pouquinho do que a gente está falando aqui hoje, não é? Sim, a Sou Saúde, Teru, é um canal que nós temos no Instagram e no YouTube. E Sou, para você que não sabe, significa semear. Então nós queremos semear e espalhar saúde para todos os lugares. Nós temos vários programas que podem ajudar você a melhorar a sua saúde. Por exemplo, nós temos o protocolo de desinflamação. Um programa de 3 semanas que ajuda você a mudar hábitos e diminuir a inflamação crônica, para aliviar dores, para perder peso e para ajudar você a prevenir uma série de doenças. E nós temos também um outro programa chamado Vegetarianos de Verdade, um curso que vai dar todo o conhecimento que você precisa para fazer uma mudança na sua alimentação de forma segura, sem faltar proteína, sem faltar vitaminas. Então, se você tem interesse sobre saúde, qualidade de vida e quer viver mais e melhor, acesse a Sou Saúde no Instagram, o endereço está aqui na tela, e você também pode acessar o nosso canal no YouTube. Vai ser um prazer receber você lá e responder às suas perguntas. Gente, vale super a pena. Ele, juntamente com a doutora Daniela Cano, já ajudaram muitas pessoas a entender, a se enxergarem de maneira diferente, porque acho que isso é importante, né? Às vezes a gente olha para o outro e julga o outro, mas quando é a minha vida, eu preciso ter esse espelho bem limpo, eu preciso saber a realidade para agir de maneira adequada. E a Sou Saúde vai te ajudar, viu? Doutor Luiz, obrigado por estar com a gente hoje falando sobre esse assunto. Diabetes é importante porque ele gera complicações, mas eu lancei uma pergunta no bloco anterior. Será que é o açúcar o único vilão? E eu me lembro, minha avó sofria de diabetes, doutor Luiz, há 30, 40 anos atrás, eu me lembro da minha avó cuidando do açúcar. Ela usava muito adoçante em tudo que ela fazia. Então eu cresci com essa noção de que o açúcar era o vilão do diabetes. Sim. Fala a verdade pra gente. Teru, olha, esse é um dos maiores mitos que existem por aí. Não estou falando bem do açúcar e não estou falando que o açúcar está liberado. Mas não é só o açúcar que causa o diabetes. Vou te explicar o porquê. Quando a gente faz o exame de sangue, a gente vê que a glicose está alta. Porque a glicose está alta, a gente pensa, a pessoa comeu muito açúcar, então a glicose vai estar alta. Só que não é exatamente assim que funciona. O que faz a glicose subir no sangue, sabe o que é? No caso do diabetes tipo 2, que é esse tipo mais comum que nós estamos falando aqui, é o excesso de gordura que você tem no corpo. Especialmente quando você acumula, Teru, aquela pochete, sabe? Aquela gordura na barriga. Essa gordura é extremamente prejudicial. Por quê? Porque ela atrapalha o pâncreas. Então, o pâncreas, que vai produzir a insulina para controlar a glicose, quando a gente está cheio de gordura na barriga, gordura no fígado, gordura dentro do pâncreas, ele não consegue fazer o seu trabalho. E aí a glicose sobe como uma consequência disso. Mas o que levou a glicose a subir foi esse excesso de gordura. É claro, se você come açúcar demais, você pode engordar, mas se você come muita gordura também, muita fritura, manteiga e todos esses alimentos mais gordurosos, você também pode causar o diabetes, entendeu? Então é o excesso de calorias de uma forma geral e não apenas o açúcar que vai causar o diabetes. E tem uma outra coisa que a gente se esquece, doutora, aquele pãozinho branco, aquele alimento mais refinado, que a gente chama de carboidrato, né? Mas é o pão, é o arroz, tudo que foi refinado, que tirou aquela casquinha do integral, sim, também acaba virando açúcar no corpo, não é? Exatamente. A gente não pode esquecer disso. A gente pode comer o que a gente chama de carboidrato simples, né? Na forma de açúcar, mas também na forma de uma farinha refinada, onde você vai comer muita massa. Você vai comer de manhã, por exemplo, um pãozinho francês com margarina. O pão francês perdeu as fibras, porque ele é feito com a farinha branca. Vai causar picos de glicose no seu sangue. E aquela margarina, o que tem lá? Só gordura. Então, esse é um tipo de café da manhã que muitos brasileiros comem, que é ótimo para quem quer desenvolver o diabetes, porque você está usando nutrientes altamente calóricos, muita gordura, muita farinha refinada, e você não tem ali as fibras, as vitaminas e os minerais que são tão importantes. Doutor Luiz, você e a doutora Dani acabam
mostrando todos os dias cafés da manhã saudáveis, né? Sim. Mas para quem não acompanha, para quem não assiste, eu assisto de vez em quando vocês lá pelo Instagram. Quais são os tipos de alimento que favorecem esse controle glicêmico? Isso é importante. Tá, já que ele está falando mal do meu pãozinho com margarina, o que é que eu vou comer então? Teru, vamos falar assim, ó. Todos os alimentos de origem vegetal na sua forma mais natural possível. Então, as frutas, tá? As frutas, estou falando de comer a fruta, não tanto do suco da fruta. Porque às vezes no suco de maçã, no suco de laranja, você tem 3 ou 4 frutas para fazer um copo, não é verdade? Então você vai ingerir uma quantidade muito grande. É o açúcar da fruta? Ele é saudável? Sim, mas não em excesso. Então coma bastante a fruta. Segundo lugar, coma bastante aquelas hortaliças que não tem tanto amido, aquelas que não tem tanta caloria, sabe? Berinjela, abobrinha, várias outras coisas, o repolho, chuchu, então todos esses são muito bons para você. Outra coisa que você deve comer, quando for comer os grãos, como farinha integral, o trigo, o arroz, coma na versão integral, porque ele vai ter fibra que ajuda no controle da glicose. Um outro alimento campeão, a aveia. Teru, a aveia é sensacional para o diabético. Eu costumo dizer que o café da manhã do diabético precisa ter aveia. E não estou falando de uma granola cheia de açúcar, não. Tá? Mas de uma aveia que você vai comer com frutas, ou que você vai fazer uma granola, como a gente já ensinou aqui no Vídeo de Saúde várias vezes, porque a aveia é maravilhosa para o diabético. E um outro alimento que eu não posso deixar de falar são os feijões. Todos os tipos de leguminosas, feijão preto, feijão carioca, feijão verde, feijão fradinho, feijão de corda, a lentilha, a ervilha, o grão de bico, a soja, todos esses, Teru, eles são os campeões em fibras. São os alimentos que mais contêm fibras no reino vegetal e a fibra ajuda muito o controle da glicose. Então lembra, frutas, a fruta in natura, não tanto o suco, viu? As verduras, as hortaliças, a aveia, os grãos integrais e os feijões são campeões para você que quer controlar o diabetes. E dá para inserir esse tipo de alimentos em todas as refeições. Sim. Agora, está liberado esse tipo de alimentação para todo mundo, doutor Luiz, inclusive gestantes, que tem também um risco elevado nessa fase da vida? Existe, né, Teru, o diabetes gestacional. Ele é muito comum nas mulheres que estão ali do 2º para o 3º trimestre, né, perto da 24ª, 28ª semana de gestação, ele pode acontecer. Então é muito importante, se você é uma mulher grávida, você tem que fazer o exame de detecção do diabetes na gestação, mais ou menos por essa época, mas o seu médico vai te orientar. Se você é uma gestante, você também pode comer todos esses alimentos que eu falei. Agora, se você é uma gestante com diabetes gestacional, provavelmente o seu médico ou a sua nutricionista vão te passar orientações específicas sobre o quanto comer e o que comer. E é importante que você siga essas recomendações. Aí, doutor Luiz, eu também cresci com aquela ideia, não sei se você pensa diferente já hoje, né? Mas com aquela ideia de que o diabetes não tinha cura. Eu me lembro da minha avó tinha uma caixa de remédios, doutor. E ela usava aqueles remédios direitinho, o médico mandava, ela tinha outras comorbidades também. E eu lembro que ela falava, não tem cura para o resto da vida. O diabetes ainda está sendo visto assim hoje em dia? Teru, hoje em dia, graças a Deus, a gente já tem uma visão de que é possível sim a cura do diabetes tipo 2, esse que começa mais na idade adulta, mas com algumas condições. Então, por exemplo, se tem alguém aqui que está nos assistindo e que está com pré-diabetes ou que recém foi diagnosticado com a doença, quem sabe nos últimos 5 ou 6 anos você descobriu o diabetes. E se você está com aquela gordura abdominal que nós falamos, se você também está acima do peso, o médico falou que você precisa emagrecer, esses são os casos que a gente mais tem sucesso na reversão. Sabe por quê, Teru? Porque se é a gordura, essa gordura abdominal que causa o problema, se a gente remover essa gordura do corpo, o problema reverte. Uau! Então, uma pessoa que muda os hábitos, começa a fazer atividade física, melhora a alimentação
e começa a emagrecer e perder essa gordura corporal, ela tem uma boa chance de conseguir reverter o problema. Mas isso acontece mais quando você está no começo do processo. Me conta uma coisa, doutor, o senhor já viu alguém, Já vi um paciente? Muitos, Eu Teru. fico tão animada de ouvir isso. Pessoas que tinham glicose alta, estavam tomando remédio, emagreceram e voltaram à normalidade e continuam com a glicose normal sem precisar de remédios. Eu vi várias pessoas tendo esse processo de reversão. Só que, Teru, ele não acontece colocando uma folhinha de alface a mais no almoço, não acontece você comendo só uma frutinha, ele acontece com uma mudança grande no seu estilo de vida. Tomando o remédio direitinho que o médico dá, doutor? Se tomar só o remédio, não vai reverter, vai só controlar. Agora, para a pessoa que quer reverter, se você tem esse problema e você está, como eu falei, pré-diabético ou diabético há pouco tempo e quer ter uma chance de reverter, se você fizer uma mudança importante que faça você perder 15% do seu peso, você tem uma grande chance de melhorar. O que é 15%, Teru? Vamos supor que a gente está falando para uma mulher de 80 quilos. Ok. 15% seriam 12 quilos. Então ela teria que perder 12 quilos. Mas não é tão difícil assim, 12 quilos. É possível, Teru. É possível. Um homem de 100 quilos teria que perder 15. Não, Mas é possível. difícil, eu vou me expressar melhor. É difícil perder 12 quilos, tá? Porém, não é impossível. Não é impossível. Não é impossível. E se elas fazem esse processo, Teru, tem uma grande chance de melhorar a doença. Uma grande chance. Mas eu vou trazer o raio-x aqui das medidas que ajudam nesse cuidado e também na prevenção, gente. Você que está aqui acompanhando Vida e Saúde, sabe que a gente sempre fala dos 8 remédios naturais. A gente vai trazer na tela agora aqui. Eu gostaria do Dr. Luiz comentando, porque essa mudança não é simplesmente tomar a metformina que o médico mandar, não é só fazer um regime e perder peso, porque tem regimes, tem dietas malucas que fazem secar, mas cobram um preço para o rim, Sim, um preço verdade. alto, inclusive, doutor. Verdade. Então, o que nós recomendamos para uma pessoa diabética, ela deve seguir o tratamento que o médico recomendou, mas ela tem que saber uma coisa, Teru. Se ela não mudar os hábitos que causaram a doença, ela vai tomar remédio por quanto tempo? Resto da vida. Para o resto da vida. Porque olha só, gente, uma doença causada por maus hábitos se trata como? Com mudança de hábitos. Você não corrige uma doença causada por maus hábitos apenas com comprimidos. Você precisa entender isso. Então, se você quer prevenir o diabetes, ou se você está com pré-diabetes e você quer voltar à normalidade, veja os 8 remédios que nós temos, que Deus colocou na natureza, que está aparecendo aí na tela para você. A alimentação saudável, o exercício físico, beber muita água, tomar bastante sol, respirar um ar puro, ter equilíbrio na vida, descansar adequadamente e confiar em Deus. Esses 8 remédios colocados no dia a dia, colocados em prática, vão fazer um verdadeiro milagre na saúde de todos vocês que nos assistem. É interessante porque são remédios simples e talvez você fale, mas eu tomo só. O problema é que às vezes a gente usa esses remédios de maneira esporádica. Então eu como bem, assim, alguns dias na semana e olhe lá, e aí eu quero os resultados 100%. Eu preciso ser intencional, Dr. Luiz. Teru, eu vou dizer mais. Se a pessoa que nos assiste está saudável e quer prevenir, você tem talvez um tempo maior para ir colocando em prática essas lições, esses hábitos, esses 8 remédios naturais. Agora, se você já foi diagnosticado com diabetes, se você já está tomando medicamento, se você já tem uma doença, você não pode se dar ao luxo de esperar 10 anos para mudar os seus hábitos. A mudança tem que ser mais rápida para você. A dose da mudança tem que ser uma dose maior, não é? Pensa no estilo de vida como um remédio. Se você já está com a doença e quer reverter, a dose tem que ser mais forte. A mudança precisa acontecer. Não deixe para daqui a 10 anos, você tem que fazer já. Mesmo que você comece um passo de cada vez. Doutor Luiz, eu quero saber o seguinte, alguém que está nos assistindo agora pode estar pensando, mas os meus pais tinham diabetes
E não só eles, mas os meus avós também tinham diabetes. Essa mudança do estilo de vida, ela vai impactar nessa minha prevenção, nesse meu processo de cura, nessa minha busca por cura, Dr. Luiz? Com certeza, Teru. Graças Porque às a vezes Deus, são maus hábitos vividos por gerações. mas graças a Deus que a genética não é destino. A nossa saúde não é determinada 100% pela genética, pela sorte, pelo acaso. Aliás, os estudos mostram que 20% da saúde é determinada pela genética, os outros 80% pelas nossas escolhas de vida, pelo ambiente onde nós estamos vivendo e como nós temos vivido o nosso estilo de vida. Então, se você tem história familiar, se você se sente refém do diabetes, se você é daquelas pessoas que falam assim, meu avô tinha, meus pais tinham, eu só estou esperando a minha vez. Não precisa ser assim. Você pode, através dos seus hábitos, anular essa genética e reduzir a chance de você desenvolver essa doença. Dr. Luiz, agora vamos falar com quem está assistindo a gente e que não está dando muita bola para o diabetes porque está só um pouquinho alterada. De repente você já fez vários exames aí nos últimos anos, 2, 3, 4, 5 anos, e você não percebeu grandes avanços da doença. Que complicações sérias o diabetes pode trazer e de repente essa pessoa está brincando aí com o tempo? Teru, você estava falando sobre isso, estava lembrando aqui das enchentes que nós tivemos no Rio Grande do Sul e as pessoas disseram o seguinte, que a água estava aumentando, mas estava baixa dentro de casa, né? A água que estava entrando dentro de casa e as pessoas achavam que estavam seguras. De repente, de uma hora para outra, aquela água subiu e alagou a casa inteira até o telhado e as pessoas perderam tudo. Com diabetes, às vezes acontece a mesma coisa. Você acha que está sob controle, você acha que está tudo bem, né? Você acha que não está tão ruim assim e aí você está descuidando, você está despreocupado. Aí, de repente, você vai lá fazer um exame e você vai repetir os exames e tudo saiu do controle, o trem saiu do trilho. Isso pode acontecer. Então, se você está com diabetes, você precisa cuidar para que isso não aconteça. Porque quando o diabetes está fora do controle, você pode desenvolver várias complicações. Vou dar alguns exemplos. Você pode perder a visão, você pode perder a saúde dos rins e desenvolver uma insuficiência renal que vai precisar de hemodiálise. Você pode começar a perder sensibilidade nas mãos e nos pés, ter problemas de circulação que podem necessitar da amputação de dedos, do pé, até de uma perna. E muitas pessoas acabam também desenvolvendo infartos, derrames e outros tipos de problemas muito graves. Então, o diabetes é uma das principais causas de morte hoje no mundo. Então, você precisa levar esse assunto muito a sério. Agora é o seguinte, gente, talvez você esteja aí pensando, Teru, onde eu moro, não tem nem médico, eu tenho que viajar para minha outra cidadezinha aqui por perto, que nem é perto, é longe, para fazer o meu acompanhamento, o meu tratamento. E o meu médico, o médico que me atende, ele tem tanta gente para atender que ele faz aquela consulta vapt-vupt, sabe, rapidinha. Como é que eu faço? Eu não tenho dinheiro para fazer uma consulta com o Dr. Luiz ou com algum médico mais assim, que pense, né, dessa maneira mais abrangente. Como é que eu faço, Dr. Luiz? O senhor já atendeu comunidade, já atendeu no SUS, pelo SUS? Sim. E já viu transformações acontecendo mesmo no atendimento básico. Sim. É possível, Dr. Luiz, aliar estilo de vida com esse cuidado médico, que é importante, até porque se a gente vai mudando o estilo de vida, o médico vai ter que mexer nessa medicação. Teru, é muito importante o que você está falando, porque eu costumo dizer assim, mais importante do que o seu check-up, do que o dia da sua consulta médica, é o que você faz nos outros 364 dias por ano. Muita gente acha que cuidar da saúde é fazer check-ups, é fazer exames, é fazer ressonância, tomografia, ultrassom, raio-x, exame de sangue, de urina. Isso tem o seu papel, sim, mas mais importante do que isso é como você vive a sua vida no dia a dia. Isso é fundamental. E aqui no Vida e Saúde, se você nos acompanha e se você leva a sério o que a gente fala e se você coloca em prática, você pode ter transformações na sua saúde que remédio nenhum vai conseguir te dar. E isso custa muito menos do que muitos tratamentos caros que existem por aí.
Claro que às vezes você vai precisar de um médico e de um medicamento, mas faça aquilo que está ao seu alcance, porque só com isso você já vai ter resultados incríveis na sua saúde. Olha que legal, né? Ó, segura aqui na nossa mão, ó, pega aqui na minha mão, segura aqui na mão do Dr. Luiz Fernando, da Tânia Santos que está aqui, de outros profissionais que vêm aqui no Vida e Saúde. Gente, sempre a gente está junto com você para te ajudar. A melhor forma de prevenir diabetes, Dr. Luiz, é cuidando da saúde. E quem tem esse histórico familiar deve ter cuidado mais ainda. É o seu caso? É? Mas você então precisa de força para mudar o seu estilo de vida. E a gente está aqui, eu tenho uma dica agora ótima para começar. Sabe o que é? A revista Esperança, Fique Leve, tem ferramentas aqui para você cuidar da sua vida, para você criar um novo estilo de vida com mais saúde. E eu sei que você deseja isso. Você vai descobrir aqui como desenvolver hábitos saudáveis, como por exemplo, olha, dormir adequadamente. Não é difícil se você entender como é que funciona. E se você, aí as escolhas vão funcionar pautadas pelo seu novo conhecimento. A revista Esperança Fique Leve é gratuita e ela pode chegar aí no seu endereço se você ligar aqui pra gente. Vai lá, pega o telefone ou então anota aí. Anota que você pode falar com os nossos atendentes de segunda a quinta-feira até às 11h30 da noite. Tem gente aqui esperando a sua chamada. Tá? O nosso número para pedir gratuitamente é 12 21 27 31 21. Vou repetir, ó, 12 21 27 31 21. E eu quero lembrar que você não paga nada para receber ela aí na sua casa ou no seu trabalho, aonde for melhor, tá? Se você quer receber a revista na versão digital também, você pode mandar um WhatsApp pra gente. Aí é mais rápido ainda, doutor. Não tem que esperar o correio levar essa revista. Tá? O nosso contato de WhatsApp é 12 98244 4449. Investir no conhecimento, investir na mudança é essencial, né, doutor? Ter o conhecimento sobre saúde é essencial para quem quer se cuidar. Como é que você vai cuidar desse corpo, que é essa máquina perfeita que Deus te deu, se você não lê o manual de instruções? Você precisa cuidar da saúde e aqui no Vida e Saúde a gente te ensina como. Doutor Luiz, obrigada mais uma vez pelas orientações, por ajudar a gente a entender o nosso corpo, funcionamento. Ele está disponível para você sempre também lá no Instagram. Vou dar o Instagram, tá? Hoje, pode ser? Ok, pode dar. @sousaude. Ele está lá, ele posta café da manhã saudável, traz assuntos relevantes para você, fala do intestino, fala da imunidade e de tantas outras coisas que você precisa saber. Sou Saúde no Instagram. E também pelo YouTube você tem um conteúdo um pouquinho mais comprido ali, não muito para você não cansar, mas o tanto certo para você entender. youtube.com/SOW Saúde, Sou Saúde, tá bom? Até a próxima, doutor. Eu volto para a receita. Até o próximo bloco aqui de receita, daqui a pouquinho. É o seguinte, a gente vai fazer treino antes da receita. Tânia Santos está por aqui, já está levantando aqui. Você corre pegar o seu tênis porque vai ter Acerte o Passo aqui para você. E ainda hoje, o Dr. Luiz me acompanha com um docinho de damasco e coco, ó. Deu água na boca, você vai saber que é possível fazer por aí também. A gente volta já.